Bom, pessoal, então, a partir desse momento a gente já está gravando e, como eu disse, a gente vai encerrar o ponto 8, começar o ponto 9. Semana que vem a gente não vai ter atividades ao vivo, eu vou deixar fazer um vídeo e o exercício do ponto 10 e deixar. Hoje eu já deixei o do 9. Eu já anotei e agradeço a turma de vocês, porque vocês já estão fazendo mais os exercícios, né? Eu puxei o relatório dos dois primeiros, inclusive quem quiser conferir se recebeu tudo certinho, apesar que a resposta que vocês já receberam já é a confirmação, né? Mas se quiser, no final a gente fica disponível para vocês, se vocês quiserem ver, olha, chegou o meu exercício direitinho. Agora só dá para ver o dos dois, né? O da China, da pandemia, e esse segundo que eu passei do ponto 7, né? O do ponto 8 acho que vence hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por favor, não esqueçam de fazer. Sim. O do ponto 8 é para entregar hoje, o do ponto 9 é para entregar semana que vem. Aliás, o do ponto 8 é para entregar hoje. Inclusive, eu deixei um vídeo elaborado pela nossa monitora Rayane. Dê uma olhadinha, ela fez um exercício pequeno com muito carinho, só para revisar a pontuação mesmo, tá? Então, obrigado por vocês terem feito os exercícios, terem atendido o apelo que a gente fez. Continuem fazendo os exercícios, né? E vamos agora encerrar o ponto 8 e começar o ponto 9. Então, vamos apresentar. Qualquer coisa, como sempre, pessoal, vocês perguntam no áudio, caso alguém esteja com um problema de áudio, peçam um colega para perguntar, porque quando eu estou apresentando slides, inclusive eu tenho que até conferir isso. Toda vez eu esqueço de perguntar como é que. Ah, era só. Raquel entrou. Boa noite, Raquel. Então vamos voltar. Pronto, gente. Vamos encerrar o ponto 8. Esse ponto 8, responsabilidade internacional, ele é curto, mas ele tem muito assunto contido nele. Inclusive, muitas vezes, vocês do curso de RI têm dificuldade de entender que vocês não pagam disciplina de responsabilidade civil e nem teriam por que pagar, né? E esse assunto é muito ligado à responsabilidade civil. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer sem problemas, tá? Então, a gente vai prosseguir no assunto, falando agora dos elementos essenciais da responsabilidade internacional para RESEC. Lembrando que RESEC é um dos autores que a gente também recomenda estar na bibliografia, né? Então, para ele, a responsabilidade internacional teria três elementos essenciais. Primeiro, a ocorrência de um ato ilícito sob a ótica do direito internacional, ou seja, ocorrer um ato que contrarie alguma norma internacional. Segundo, imputabilidade. Imputabilidade é a capacidade para responder pelo dano. É imputável, no direito internacional público, a princípio, os estados e as organizações internacionais. Inimputável é quem não pode responder. Por exemplo, no âmbito da responsabilidade internacional, são inimputáveis, ou seja, não podem ser imputados, em regra, a pessoa natural, o ser humano, as pessoas jurídicas que atuam internacionalmente, como ONGs, também são, ou empresas, também são inimputáveis, tá? A princípio, essa imputabilidade é restrita a estados soberanos e organizações internacionais. E a ocorrência de um dano material ou um dano imaterial. Dano material é todo aquele dano que pode ser quantificado economicamente, tá? Já o dano imaterial, ele só pode ser estimado. Imaterial, né? Só pode ser estimado. Exemplo de dano imaterial. Dano imaterial seria a mesma coisa que dano moral? Sim. Só que a gente não usa essa expressão de dano moral no direito internacional público, né? No DIP. A gente usa essa expressão, mas no direito interno. Mas, assim, em suma, é a mesma coisa. Por exemplo, se um presidente ou um ministro de um país emitir declarações ofensivas a outro país, aí pode ocorrer um dano imaterial. Aquela declaração, até um tanto infantil, se me permitem,
do ministro Abraham Weintraub sobre a pandemia da China e usando o personagem da Turma da Mônica, para mim, aquilo gerou um dano imaterial. Para mim, né, na minha concepção. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Esses três elementos são essenciais. Toda relação jurídica que pressupõe elemento essencial significa que se faltar um deles, não existe a relação. Por exemplo, se faltar um desses três elementos, não existe a responsabilidade internacional. Então, se não tiver dano, aí é que não tem mesmo. Se não tiver ato ilícito, também não. E se não for capaz de estabelecer imputabilidade, que é a capacidade de responder, imputabilidade, gente, seria a capacidade de responder, entendeu? O contrário de imputabilidade é a inimputabilidade. Inimputabilidade. Outra coisa, para a responsabilidade internacional, deve ficar comprovado um nexo de causalidade entre o Estado causador do dano e o ato ilícito. O que é que seria esse nexo de causalidade? Esse nexo de causalidade pode ser uma ação, que a gente chama de ação comissiva, ou uma omissão, que é a omissão mesmo. Então, o nexo de causalidade seria esse ato que liga o Estado que causou o dano, a organização internacional, até a ocorrência daquele dano, entenderam? Pode ser uma ação ou omissão. Naquele caso da China, por exemplo, se ficasse comprovado, como alguns especulam, que a China tivesse criado aquele vírus em laboratório, etc., aí você teria um nexo de causalidade. Perceba, através do quê? Numa ação do Estado chinês. Ou então, o segundo caso, que as hipóteses do vazamento do coronavírus, como vocês sabem, uns dizem que foi criado pela China, o que é menos provável, porque vários laboratórios analisaram e chegaram à conclusão de que o vírus é natural, de que o vírus tenha vazado no mercado, aí é realmente mais difícil de comprovar, ou que ele tenha vazado de um centro de estudo de vírus que existe na cidade de Wuhan. Se ele vazou do centro de estudo de vírus, aí existe uma ação omissiva para estabelecer esse nexo de causalidade. Teria que comprovar, entendeu? Não tem. Na verdade, não se chegou até agora a estabelecer um nexo de causalidade entre o Estado chinês e a pandemia, porque não há elemento suficiente para isso. As duas hipóteses mais prováveis de surgimento da pandemia ou foi através do mercado público ou foi de vazamento do vírus do laboratório, mas artificial, pouco provável. Teria que ser uma tecnologia que ninguém tem acesso. Outra coisa, a regra geral é a responsabilidade subjetiva no âmbito internacional. No âmbito internacional, direito interno é outra coisa, que demanda a comprovação da culpa lato sensu, ou seja, o dolo, que é a ação intencional, a negligência, ou a imprudência, ou a imperícia. A responsabilidade subjetiva, gente, é fundamentada na teoria da culpa. Nesse caso, significa que, em regra, essa é a regra geral, tem as exceções, a gente vai falar de algumas delas. Um Estado só responde, ou organização, só responde por um dano se ficar comprovado que ele teve culpa lato sensu, ou seja, em sentido amplo. A culpa lato sensu, ela engloba o dolo, que é a ação intencional, de má-fé, a negligência, a imprudência ou a imperícia. Por exemplo, percebam aquela história de o vírus ter vazado do laboratório, negligência, né? Então, nesse caso, como a responsabilidade é subjetiva, tem que se comprovar a culpa. Se não se comprovar a culpa, não existe responsabilidade. A responsabilidade absoluta ou integral só é admitido quando o dano decorre de objeto nuclear ou espacial. Se o dano foi causado por objeto nuclear ou espacial, a responsabilidade é integral. Alguns autores dizem que integral e objetivo é a mesma coisa, mas eu entendo que é diferente. Por que eu entendo que é diferente? As duas, primeiramente, o que as duas têm em comum? São fundamentadas na teoria do risco. Perceba que a subjetiva, gente, segue a teoria da culpa. Essa segue a teoria do risco, né? Ou seja, você exerce uma atividade que tem um risco de causar dano, então você responde por ela independente da culpa. Só que, quando a responsabilidade é absoluta, não cabe excludente. Quando a responsabilidade é meramente objetiva, sim, a gente vai ver as excludentes daqui a pouco.
Por exemplo, se um objeto nuclear vazar, mesmo que esse vazamento tenha sido causado por alguma coisa natural, o Estado dono do objeto nuclear, pode ser uma bomba, pode ser uma usina nuclear, ele responde. Por exemplo, aquele caso de Fukushima, eu não sei se o Japão chegou a responder internacionalmente, porque não sei se houve vazamento para outro estado, né? Mas era bem interessante ali, porque aquela usina nuclear ela era preparada para aguentar terremoto e maremoto. Só não os dois ao mesmo tempo. O problema é que ocorreu os dois ao mesmo tempo. Aí vazou radiação. Se chegasse a outro país, o Japão responderia, mesmo considerando que isso foi causado por uma força da natureza, porque aí não cabe excludente, porque força maior, que a gente vai falar, e quem já viu o vídeo que eu fiz sobre a China entendeu, força maior são eventos causados pela força da natureza, que você não tem controle, etc. Não sabe quando vai ocorrer. Por isso, você sabe que o Japão é uma área sujeita a terremotos, mas você não sabe exatamente quando ele vai ocorrer, né? E sem falar que no caso daquela usina, ela era preparada para terremoto. Só não para terremoto e maremoto ao mesmo tempo de tsunami. Mas repare, como ali a responsabilidade é absoluta, o Japão responde até mesmo por esses casos causados por força da natureza. E também, pessoal, a questão espacial, né? Qualquer objeto espacial, pode ser um satélite, um foguete, se ele cair e causar algum dano, o Estado dono responde integralmente. Aliás, há pouco, acho que ano passado, não sei se vocês viram isso, a China, que é uma estação espacial, e que já estava já velha, já estava perto de cair, e um dos lugares que ela poderia cair era o Brasil. Se ela tivesse caído no Brasil, a China responderia totalmente, mesmo considerando que ali ocorreu por um desgaste natural, etc. Mas a China responderia totalmente, porque é absoluta, né? Se é absoluto, não cabe exceção. Pronto. Outra coisa também que eu queria comentar é que um vídeo que eu até falei no meu vídeo sobre a pandemia, que comparava a situação da China com Chernobyl, não tem comparação, porque o tipo de responsabilidade é outra. A responsabilidade nuclear é absoluta, né? Como vocês estão vendo. Então, não cabe exceção. Não dá para comparar a responsabilidade por um dano nuclear com a responsabilidade subjetiva que é o caso da pandemia, que você tem que comprovar a culpa. Porque, percebam, gente, e isso é muito importante para vocês. A responsabilidade objetiva e integral é fundamentada no risco, ou seja, o risco da atividade leva o Estado a responder. Já a culpa é a subjetiva e você tem que comprovar a culpa. Se não comprovar a culpa, não existe responsabilidade. A responsabilidade direta é quando o dano foi causado por agente do próprio Estado. E não importa se seja funcionário concursado, se seja político, se seja o Ministério da Educação que diz besteira nas redes sociais, e até infantilidades, né, usando personagens da Turma da Mônica. Não que a Turma da Mônica seja infantil no mau sentido, né? Eu cresci lendo Turma da Mônica, ainda tenho muitos gibis aqui no meio, tem uma pilha de 1 metro de gibis aqui, aliás, 3 pilhas de 1 metro, para vocês terem ideia. Então, eu leio ainda, apesar dos meus 40 e poucos anos, né? Ainda leio gibi, mas eu quis dizer assim, que ele usou os personagens da Turma da Mônica para fazer uma crítica infantil ao governo chinês. Então, quando o dano é causado por agentes do Estado, por exemplo, pode ser político, pode ser servidor público concursado contratado, a responsabilidade é direta do Estado. A responsabilidade é indireta quando o dano foi causado por pessoas naturais ou entidades que estejam sob responsabilidade do Estado. Por exemplo, unidades da federação, colônias, protegidos e ações dos particulares. Um dado da federação, por exemplo, se Pernambuco causar um dano ao governo dos Estados Unidos, quem responde é a República Federativa do Brasil como um todo. Claro, depois ela pode, o governo da União, exigir que Pernambuco pague aquilo que ocorreu e até reter verbas, né, para isso. Colônia. Se a colônia causar um dano ao Estado soberano, quem responde é a metrópole. Tem um caso que eu nunca esqueço, de uma aluna aqui do curso de Direito, que ela colocou o seguinte, por exemplo, no caso da colônia, se a Guiana Francesa causar um dano ao Brasil, quem responde é a Espanha. Aí eu até coloquei, tirei 1,5 ponto da questão, e coloquei, sim, se a Guiana é francesa, por que quem responde é a Espanha? Aí chamei a aluna, até uma boa aluna, mas
Eu chamei ela na hora de entregar as provas e disse: olha, tá aqui, por que você escreveu esse negócio aqui falando que se a Guiana Francesa causasse um dano ao Brasil, quem respondia era a Espanha? Se a Guiana é francesa, é da França. Ela, não, professor, é porque eu não li. Aí eu perguntei: e você já viu aquele ditado, escreveu, não leu, palco meu? Pronto, perdeu 1,5 ponto. Eu dei 3 na questão para ela. Que o cerne da questão estava correta, né? Mas ela deu uma escorregada feia aí. Protegido. Aí, nesse caso, são os estados protegidos. Hoje, acho que só tem um, Porto Rico, que vocês devem saber que é protegido dos Estados Unidos, né? Os porto-riquenhos têm nacionalidade norte-americana, o Porto Rico não é um estado da Federação Americana e nem é uma colônia, né? Antigamente tinha mais estados protegidos ou protetorados. Hoje em dia, acho que só restou Porto Rico mesmo. Se alguém souber mais algo aí, me ajude. E, por último, ações particulares. Particulares aí seriam pessoas naturais, como nós, seres humanos nascidos com vida, que não estão exercendo o cargo público. Porém, em relação a ações de particulares, o Estado só responde se foi negligente. Ou seja, um Estado só responde pelo dano causado a outro Estado por uma pessoa particular que não esteja exercendo o cargo público se ficar comprovada a negligência, ou seja, a culpa. E isso é raríssimo ocorrer, viu? Pensem no caso, por exemplo, do 11 de setembro. Acho que muitos de vocês talvez estivessem nascendo nesse período, não se lembram, né? Assim como a pandemia é um evento que marca uma geração. Viu? Eu lembro que eu estava na SES no dia do 11 de setembro, cheguei no DA, estava passando a televisão que haviam se chocado nas Torres Gêmeas em Nova York. E quando foi depois do almoço, aí todo mundo já sabia que era um atentado terrorista. Mas na hora o pessoal pensava até que era um acidente, sabe? Eu cheguei na hora, eu estava de manhã nesse tempo, e cheguei na hora do intervalo no DA, aí estava lá a televisão. Então é aquela coisa que todo mundo se lembra, o que você estava fazendo. Daqui a 20 anos vocês vão se lembrar também da pandemia. Todos nós, né? Sim, gente. Aí, por exemplo, pensem no caso do 11 de setembro. Quem causou o 11 de setembro foi Osama Bin Laden, que era da Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita só responderia pelos danos que Bin Laden causou nos Estados Unidos se ficasse comprovado que ela foi negligente. E me parece que não foi o caso. Formas de reparação. Bem, tem várias formas de reparação do dano. Se o dano tiver expressão econômica, ou seja, se for um dano material, indenização pecuniária. Geralmente essa indenização ela é paga em dinheiro, dólares americanos ou em bens. Se o dano não tiver expressão econômica, dificilmente no âmbito da responsabilidade internacional, direito interno é outra coisa, direito interno é comum, mas no âmbito internacional é raro ocorrer pagamento de indenização pecuniária em dinheiro, né? Geralmente ocorre o desagravo público, que seria fazer um ato pedindo desculpas, um pedido formal de desculpas através de ofício diplomático ou punição dos responsáveis. O dano imaterial raramente é, no âmbito internacional, compensado ou reparado através de pagamento de indenização. Isso ocorre muito no direito interno, mas não no direito internacional público. Pronto, para não dizer que não tem um caso, eu vou citar um caso para vocês. Não sei se alguns de vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, que aliás hoje está completando 75 anos que encerrou-se, né? O exército japonês obrigava mulheres coreanas e chinesas a se prostituírem. Então, aí o governo do Japão, inclusive na década passada, pagou indenizações às que ainda estavam vivas, senhoras já de 80, 90 anos. E até reclamaram que o valor que o Japão pagou foi pouco. Mas aí é um exemplo, né? Porque nesse caso, obrigar a prostituição forçada é um dano imaterial. Claro, há um dano material, mas sobretudo é um dano imaterial, né? Não tem expressão econômica. O órgão judicial competente é a Corte Internacional de Justiça em Haia, nos Países Baixos. Então, em regra, questões de responsabilidade internacional devem ser discutidas na Corte Internacional de Justiça de Haia. Como eu, inclusive, já tinha falado no meu vídeo, na minha videoaula sobre a pandemia da China, e eu também, gente, eu deixei um artigo no Google Classroom do Valério Mauzuoli falando sobre a pandemia. Ele tem alguns aspectos em comum com a minha análise, ele também acha que a China poderia valer da força maior, mas ele acha que a China
descumpriu o Regulamento Sanitário Internacional. Eu acho que não. Mas eu recomendo, ele é muito bom autor, né? É um autor base. E questões de responsabilidade internacional, gente, também podem ser resolvidas através da mediação e da arbitragem. Então, são outras formas de resolução de conflitos também aplicáveis a situações de responsabilidade internacional. Existe um projeto, um draft de Convenção Internacional de Responsabilidade Internacional, aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 1996. Ainda não foi aprovado pela Assembleia Geral, mas é aplicável como princípios e costumes, que também são fontes do direito internacional. Esse projeto, gente, tem um link nas referências desses slides. Esse projeto ele é muito importante porque ele sintetiza os principais conceitos sobre responsabilidade internacional. Ele foi aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU, mas não foi aprovado pela Assembleia, mas ele é muito aplicado. Formas de reparação da responsabilidade internacional no projeto da Comissão da ONU. Seria restituição, devolver. Por exemplo, uma coisa que ocorre, acho que você já ouviu falar, bens arqueológicos, por exemplo, estátuas, múmias, troféus de guerras. Então, quando o Estado devolve, faz a restituição, né? Devolve essa coisa que foi tomada a outro. Indenização, que seria o pagamento de dinheiro, né? Ou bens. Repare que é diferente da restituição, porque na restituição você devolve uma coisa. Por exemplo, bens arqueológicos. Né? Isso é muito comum. Egito, Grécia, ocorreram vários, inclusive, processos na Corte Nacional de Justiça, pedindo a restituição dos bens. Né? Relíquias egípcias, relíquias da Grécia, da Itália também. Professor? E satisfação. Satisfação seria você, por exemplo, entrar naquela parte de pedido de desculpas, dar uma satisfação, né? Pedido formal de desculpas, desagravo público. Então, aí seria a satisfação. O projeto também estabelece a possibilidade de pagamento de juros, caso haja necessidade, ou abatimento da indenização quando a vítima contribuiu, ainda que parcialmente, para o dano, que seria a culpa concorrente. Pronto, caso haja necessidade, tanto pode-se aplicar juros, por exemplo, se demorou a pagar a dívida, né? Se houve desvalorização do dinheiro, pagar juros, etc., correção. E também abater parte da indenização se ficar comprovada a culpa concorrente. No caso da China, Valério Mozzuoli levanta a possibilidade de que muitos países têm culpa concorrente porque não tomaram as medidas necessárias, inclusive recomendadas pela OMS, como foi o próprio caso da Itália e do Brasil em certa medida, né? Então, aí há uma culpa concorrente, porque a vítima agravou o dano que recebeu. Então, isso é a culpa concorrente. Aí, no caso da culpa concorrente, teria que se abater uma parte, porque uma parte do dano foi causado pela própria responsabilidade da vítima. Excludentes da responsabilidade no projeto da ONU. São situações que afastam a responsabilidade internacional. Agora, lembrando, acho que eu já falei sobre isso, só cabe excludente da responsabilidade em responsabilidade subjetiva e objetiva, não cabe na integral. Na integral, ela é absoluta, então não tem exceção. Ela responde de todo jeito, tá? Se o dano foi causado com consentimento do Estado, se o dano decorreu de uma legítima defesa, se o dano ocorreu de contramedidas, o que seria contramedidas? Um ato ilícito que é respondido por outro ato ilícito. Eu incluiria junto com a legítima defesa, porque a legítima defesa ela é mais contida. A legítima defesa você tem que usar os meios legais, a contramedida não. A contramedida pode ser ilegal. Por exemplo, se um Estado bombardeia o seu país, você vai lá e bombardeia ele. Aí seria a contramedida. Que é tipo uma lei de Italião, sabe? Olho por olho e dente por dente. Força maior são eventos imprevisíveis que ocorrem e que pode ser da força humana ou da força natureza. Uma pandemia é um exemplo de força maior, uma seca, um tsunami, né? São todos, o terremoto é um exemplo de força maior. Mesmo que aquela área seja sujeita a isso, como, por exemplo, todo mundo sabe, o Chile e o Japão são áreas sujeitas a terremotos, mas você não sabe quando vai ocorrer, né?
Ou no caso da pandemia, por exemplo, tem áreas no mundo, e eu falo isso no meu vídeo, quem assistiu deve ter notado, que tem uma maior possibilidade de despertar agentes patogênicos devido à degradação ambiental, como a China, a África, o próprio Brasil. Gente, a Universidade de Johns Hopkins, no final do semestre passado, e eu olhei no próprio site da universidade isso, porque eu não acreditei quando eu escutei num vídeo no YouTube, a Faculdade de Medicina fez um seminário simulando a ocorrência de uma pandemia mundial, e essa pandemia surgia no Brasil. Então, o Brasil é uma das áreas que tem mais risco de surgimento de pandemias, porque toda área que tem uma grande degradação ambiental fica sujeito a despertar vírus que estavam na natureza e que podem passar dos animais para os seres humanos. Perigo extremo, que são situações em que a vida de várias pessoas está em perigo e se toma uma medida para salvar a vida. Estado de necessidade e perigo extremo eu colocaria no mesmo patamar. São situações. Agora, a diferença é que o estado de necessidade é mais amplo. Por exemplo, e a embaixada americana nega, deixar isso registrado até porque está gravando. O governo americano, por exemplo, dizem que ele reteve alguns carregamentos de equipamento médico agora na pandemia, inclusive para o Brasil, né? Eles poderiam alegar estado de necessidade aí. Não, a gente fez, mas a embaixada negou, viu? Eu entrei no site da embaixada, eles negaram que tivesse retido carregamento para o Brasil, carregamento de medicamentos, medicamentos não, de aparelhos, né? Máscara, respiradores, etc. Mas mesmo que eles tivessem retido, notem, poderiam alegar o estado de necessidade. Aquilo é exatamente a situação que cabe estar de necessidade. Renúncia do indivíduo lesado, nesse caso, quando são direitos disponíveis, como bens econômicos, né? Só vale para esse tipo de situação. Que estão as referências, tem o projeto As de Sempre e o projeto da Comissão de Direito Internacional sobre Responsabilidade. Gente, alguma pergunta desse ponto 8, que é meio espinhozinho? Antes da gente ir para o ponto 9, se tiver alguma pergunta, aproveitem logo. Semana que vem eu vou colocar uma enquete no Google Classroom para que vocês decidam qual assunto vocês não querem que caia na prova, tá? Geralmente o pessoal de RI não gosta desse assunto. Não sei se agora com a pandemia, e eu também fiz aquele vídeo sobre a pandemia, que dá uma explicação mais aprofundada, e também a gente analisa um caso concreto, talvez tenha ficado mais atraente para vocês, né? Mas, assim, aí vocês vão votar, porque são 6 pontos, né? A gente semana que vem vai para o 10, aí fica faltando o 11 e o 12. Antes do fim, até o fim, a última semana de maio, a gente deve ter dado 12. Outra coisa também é que não esqueçam que eu coloquei lá que vocês têm que fazer os vídeos dos seminários da segunda unidade e entregá-lo até o dia 7 de junho, então tem tempo suficiente para isso. E lembrando, a participação dos seminários é obrigatória para os alunos que não apresentaram na segunda unidade, então espero que todos estejam dentro de grupos. Então, perfeito, já que ninguém tem alguma pergunta, eu vou para o ponto 9. Professor, tem algum Esse ponto 9, vocês têm mais facilidade de entender. Pronto, isso é bem interessante para quem ensina em 2 cursos, né? Vocês têm mais facilidade para entender o ponto 9 do que o pessoal de direito, porque vocês têm muitas disciplinas que são ligadas a essa área. Eu tinha um monitor do curso de RI que ele adorava o assunto aqui que a gente pesquisa, Direito do Mar. Inclusive, ele está na Finlândia fazendo o mestrado dele, né? César, um cara muito competente, muito bom. E ele adorava esse assunto e sabia. Não, Anabela, não tem nenhum ponto obrigatório, viu? Agora, o ponto que eu diria assim que é mais importante é o 10, mas ele não é obrigatório. Por que o 10 é mais importante? Para vocês de RI, para estudar a questão dos direitos dos refugiados, que isso interessa muito, e trabalhar tanto em organizações quanto em ONGs que atuam com refugiados. Anabela, vamos testar se eu estou conseguindo ouvir vocês. Alguém fale. O senhor está conseguindo nos ouvir? Eu estou achando que eu não estou conseguindo ouvir, não. Alguém pode falar alguma coisa? Oi? A gente tá falando. Anabela, eu não estou falando. Beatriz, eu não estou escutando. Vocês falaram, né?
A gente tá falando aqui, Que ele que não é tá isso, meu ouvindo. Deus? Tente agora. O senhor consegue ouvir agora? Alô? Nada, eu não estou escutando vocês. Vocês estão me escutando? Isso está um pouco A estranho, né? gente tá Vocês estão me escutando. escutando. A Anabela está falando, Beatriz está falando. Eu estou vendo o que vocês estão falando, mas vocês não estão escutando. Exato, eu não estou entendendo isso. Eu não sei se são os fones que eu estou aqui. Deixa eu dar uma. Sim, escutando vocês estão. Eu não estou escutando vocês, porque eu acho que alguém perguntou alguma coisa quando eu estava falando e eu não estou escutando. Eu só estou escutando. Pronto, eu escuto quando vocês escrevem no chat, que eu escuto faz plam. Eu não estou escutando vocês. Eu estou escutando os vídeos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar e sair rapidinho para ver. Pronto, falem agora para testar. Agora. Alô? Oi. Foi. Agora foi. Foi erro, eu acho que foi erro. Tá pegando agora? Tá, agora tá perfeito. Agora eu tô escutando vocês. Porque eu até achei estranho que ninguém tinha perguntado nada durante o ponto 8 e sempre vocês fazem alguma intervenção. Tem turma que não faz, mas a de vocês gosta de perguntar algumas coisas. Foi isso, foi algum erro que deu. Mas Foi, voltando. Oi, eu ia pode. perguntar, fazer uma pergunta. Que no caso, o processo de restituição, que seria devolver os bens, não seria isso? De um país? Isso. Então, tem diferença com o processo de repatriação? Não, só que a gente usa o termo técnico que a norma internacional usa é restituição. Só isso. Ah, Só é uma questão de terminologia. Por exemplo, o governo do Egito moveu vários processos contra estados da Europa pedindo restituição de relíquias arqueológicas, né? Agora, francamente, por um lado, eu acho que, assim, eu sei que hoje no Egito eles têm um grande museu lá no Cairo, mas eu acho interessante espalhar isso, entendeu? Porque, por exemplo, se ocorrer algum incêndio, como teve aqui no Brasil, inclusive o Brasil tinha a melhor coleção egípcia da América Latina, o fogo comeu, aí né? tem maiores danos, né? Exatamente. Mas um outro exemplo também de coisas que ocorrem, troféus de guerra. Troféus Uhum. de guerra. O Brasil ainda tem alguns, devolveu alguns troféus de guerra do Paraguai, mas ainda tem alguns, canhões, essas coisas, né? Então, ocorre esse processo de restituição, de você devolver alguma coisa. Pronto, existe uma disputa. Você sabe quem é Nefertiti, né? A, Nefertiti, eu acho que a não. rainha Nefertiti. Tem a cabeça dela, a coisa mais linda do mundo, a estátua, o busto dela fica no Neues Museu, em Berlim. Em Berlim tem um lugar que é chamado Ilha dos Museus, né? Aliás, a capital europeia, que eu acho que é a cara de RI, é Berlim. Não é Londres, viu? Londres é Berlim. Berlim, por quê? Porque Berlim é uma cidade cosmopolita, é uma cidade alternativa, sabe? Londres, eu acho que é muito overrated, é sobreestimada demais, Londres. Já existe no nosso museu essa figura de Nefertiti. Pronto, eu vou mostrar para vocês, rapaz, eu na internet aqui, e o governo egípcio já abriu o processo para que a cabeça dela fosse, a cabeça não, a estátua, né? Fosse devolvida. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, é belíssima e ao vivo ainda é mais belíssima. Até o pessoal diz que tem a propaganda até no coisa do museu, né? A mulher mais bela de Berlim. É impressionante uma obra de arte de mais de 3.000 anos e assim de uma delicadeza, e ao vivo ela é tamanho natural, né? Aqui, vocês estão vendo? Aham. Pronto, tá no museu em Berlim. Aí foi pedida a restituição, só que não ganharam. Essa aqui é a rainha Sim, sim. Nefertiti do Egito. Aí, pronto, Ela foi. ela é bem famosa, né?
Ela, ela sofreu o processo de restauração, no caso, como é que fala? É reforma, eu esqueci a palavra agora, que é tentar preservar a cor, essas coisas assim. Ela teve esse processo de reforma, sei Ela, lá. ela, Restauração. restauração, né? Assim, só para conservar, mas basicamente é isso que foi achado dela. E a cabeça ao vivo é mais impressionante ainda. É do tamanho de uma cabeça natural. Você vê que é uma mulher muito bela, uma mulher morena muito linda, né? E como eles até dizem no ticket do museu, a mulher mais linda de Berlim. Venha ver a mulher, e é o símbolo do museu, que é o Neues Museu, fica na ilha do museu. Aliás, lá em Berlim a gente compra o ticket para visitar os vários museus que estão na ilha. Tem vários, tem museu da antiga Alemanha, Oriental, tudo na mesma área, sabe? Então chama-se Ilha dos Museus. E como eu disse, o lugar para vocês de RI visitar é Berlim. Não se iludam com Londres. Londres é caro que só a diabo. Não se iludam com Londres. Londres é fama. Melhor do que Londres é Madrid. Vão por mim, que eu entendo. De viagem eu entendo. De outra coisa, talvez não, mas de viagem eu entendo. Vão por mim, o negócio é Berlim? Vão de Berlim. Sim, gente, mais alguma coisa do ponto 8? Anota aí, Risline. Berlim, destino para pessoal de RI. Não é Londres. Se for Londres, Madrid é melhor. Por que Madrid é melhor? Museu é pau a pau. É, os parques, os da Espanha ganham. Os palácios, o de Madrid ganha. A família real é mais chique, só é menos conhecida, mas é mais chique. E a comida espanhola dá 10.000 a 0 a comida britânica. Sim, não, Paris é outra coisa. Paris é outra coisa. Paris é fantástico. Só não recomendo Paris para quem é esponjinha. Esponjinha não é de bebê, não. Esponjinha é de mediunidade, porque Paris é meio é meio não, é bem assombrada. Mas aí é outro assunto. Esponjinha, Nicole, são pessoas que têm sensibilidade espiritual e Paris é carregado, sabe? Paris é carregadinho. Entendeu? Eu sou. Então Paris é carregadinho. Mas é fantástico Paris, assim, os lugares, etc. Quem gosta de história da França fica maravilhado. Mas realmente, se você for carregado, Auschwitz eu fui também, né? Auschwitz não é carregado, não, é um caminhão cheio, né? Auschwitz é pesadíssimo. Assim, é pro cara ficar com dor de cabeça. O lugar do 11 de setembro também, ali nas Torres Gêmeas também, apesar de já fui ali 3 vezes, estudei em Nova York, né? Quando eu estava fazendo intercâmbio ali também é brabo. Então tem lugares que Filadélfia também é. Né? Aqui no Brasil tem o centro de Recife, ali no Recife tem que ter uns lugares também que é pesadinho. Mas enfim, outra hora a gente fala desses assuntos esotéricos, que nem a turma do quinto período diz. Que eu também entendo essas coisas. Mas vamos lá para o ponto 9, pessoal. Pessoal, o ponto 9 é o território, o espaço aéreo, o direito do mar e o domínio público internacional. Ô, Você, professor, oi, pode perguntar, pode falar. eu assisti a videoaula que a Rayane fez, a monitora, sobre esse conteúdo. Uhum. E você vai explicar agora o assunto, mas de antemão eu queria dizer que eu fiquei com a dúvida, inclusive eu questionei ela, mas ela me respondeu à altura, mas eu queria saber a sua opinião, porque ainda não está tão claro na minha mente. Quando ela Certo. fala no vídeo sobre terra de ninguém e ocupação, ela fala que terra de ninguém, ela dá o exemplo da Austrália, e a ocupação ela dá o exemplo do Brasil. Só que, a meu ver, ambos os países eles foram colonizados da mesma maneira. Tanto a Austrália tinha os aborígenes, quanto o Brasil tinha os indígenas. Então, e daí a Inglaterra foi colonizar a Austrália e os portugueses e espanhóis vieram colonizar o Brasil. Então, eu não consigo ainda entender tão claro o porquê da diferença da classificação desses dois países. Para mim, eles pertenciam a uma mesma classificação. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Já já eu vou falar sobre esse assunto, inclusive nessa página. Aí eu vou explicar melhor, tá certo? Eu acho que ela seguiu a classificação de Mausuoli em relação a isso. E aí eu pego. Então eu vou falar ainda nesse vídeo. Deixa eu só pegar aqui uma coisa rapidinho.
Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar nesse assunto das diferenças de categoria ainda nesta página, né? O território é aquela área sob jurisdição do Estado. O território é a área no qual o Estado exerce a sua soberania, né? Já a competência é a parcela de jurisdição que cada órgão do Estado recebe. E percebam que quando a gente fala de competência, a gente também está falando de território, porque o território é, no fim das contas, a área no qual o Estado exerce a sua soberania. Existem várias modalidades de aquisição e perda de território, né? E essas modalidades, elas variam um pouco de autor para autor, mas geralmente existem pontos em comum. A primeira delas seria a descoberta, que é justamente aquele assunto que vocês estavam perguntando, que é a questão da aplicação do princípio terra nullius. Terra nullius, em latim, significa terra de ninguém. Agora, percebam, não é terra de ninguém no sentido de que não tivesse nenhuma pessoa, tá? Terra de ninguém seria no sentido que não tivesse outro Estado soberano. Mauzuoli, e aí Rayane segue a questão de Mauzuoli, ele fala da questão da ocupação, mas, de fato, eu na minha visão, Mauzuoli aí discorda, ele vai colocar a diferença de ocupação para terra nullius. Mas eu entendo que, no final, acaba sendo a mesma coisa. Realmente, eu concordo com aquilo que a colega falou, mas tem, de fato, autores, como a nossa monitora falou, que estabelece essa diferença, mas na prática não tem, entendeu? Na prática acaba sendo a mesma coisa, ou seja, é a principal forma que os europeus usaram para adquirir território. Agora, repare, não era terra nullius, não é porque não tivesse ninguém, era terra nullius, significava terra de nenhum outro Estado soberano. Né? Então, existiam os... Pode perguntar. No caso, se o senhor colocar uma questão sobre isso na prova, aí eu classifico como o quê? Pronto. Aí é o seguinte, você pode classificar de acordo com o autor que você pesquisou e citar o autor que você pesquisou. Porque a classificação pode variar de autor para autor, entendeu? Certo, certo. Entendeu? Aí, por exemplo, eu estou seguindo de acordo com a classificação de Mauzuoli, de acordo com a classificação de Accioli, entendeu? De acordo com a de Rezec. Mas eles são muito divergentes entre si? Pouca coisa. No caso, por exemplo, tem uma diferença dessa questão. Eu estou seguindo aqui mais a classificação de Rezec em relação à questão da descoberta de terra nullius. De Rezec não, de Accioli, de Eugênio Accioli, que é o clássico da disciplina, né? Aí você fundamenta qual foi o autor que você seguiu, entendeu? Ok. Terra derelicta. Terra derelicta em latim significa terra abandonada. E o principal exemplo que a gente tem aí são algumas ilhas do Caribe. As ilhas do Caribe foram descobertas principalmente pela Espanha, né? Só que algumas ilhas a Espanha não teve interesse em ocupar, ela acabou abandonando e depois outros estados ocuparam, principalmente o Reino Unido, a França e os Países Baixos, a Holanda. Então adquiriram via o princípio da terra derelicta. Teve um descobridor original, mas acabaram deixando de lado e aí foi ocupado por outros. Um exemplo que tem aqui, inclusive que Rayane fala, é a questão das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, pessoal, o território assim próximo do oceano, próximo da Antártida já, né? É um lugar muito frio. Ali pertencia à Espanha, depois a Argentina, enquanto sucessora da Espanha, assumiu, e o Reino Unido acabou ocupando no século XIX. Haviam poucos pescadores, principalmente pescadores de baleia, argentinos lá. Enfim, o Reino Unido acabou ocupando, alegando que ali tinha se tornado terra abandonada, terra derelicta. Aliás, francamente, muitos dizem até que o Reino Unido teria devolvido a Argentina caso não tivesse tido aquela guerra, que foi a Guerra das Malvinas, né? Que a ditadura argentina já estava bem desprestigiada e queria uma causa que unisse a nação, né? E inventou aquela guerra sem sentido que ocorreu nos anos 80, que acho que vocês já ouviram falar, né?
Reparem que o Reino Unido, pessoal, adquiriu muitos territórios com base nessa questão da terra abandonada, né, da terra derelicta. E, e teve um caso assim um pouco insólito, que foi o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses fizeram algumas plataformas de observação no Mar do Norte para principalmente observar o voo de aviões para bombardear o Reino Unido, né, plataformas de observação. Aí tinha uma plataforma de observação que foi construída fora do mar territorial inglês e essa plataforma de observação ficou abandonada. Um major reformado, aposentado do exército inglês, foi lá e ocupou. Primeiro para pescar. Depois, ele se declarou príncipe daquele lugar e criou ali, na visão dele, o menor estado do mundo. O governo inglês entrou com uma ação pedindo a reintegração de posse. Um juiz negou, dizendo o seguinte: o governo inglês tinha abandonado aquilo há mais de 20 anos e era fora do mar territorial. Então, esse camaradinha, esse major, ele se tornou o príncipe desse território, que chama Sealand, e até hoje ele já morreu, mas até hoje a família dele vive de vender lembranças do menor estado do mundo, do suposto menor estado do mundo, porque nem o Estado soberano também reconhece, né? Mas não precisa do reconhecimento, e ele vive de vender selos, moedas, títulos de nobreza. Eu comprei, inclusive, de um souvenir de 50 libras, de um título de barão. Você, inclusive, pode dar um título, tem até mais barato, tem de 30, para ser uma lady, um sir. Né? Eles vendem tanto lá no Reino Unido, né, quanto vende através de entrega online. Depois vocês podem dar uma olhadinha, procurem Sealand. Sealand. Agora, repare, o que é mais insólito, e provavelmente eu acho que ele conversou com algum professor da área, é que ele usou um argumento que os ingleses usavam bastante para adquirir território, que é esse princípio da terra abandonada, usou contra o próprio Reino Unido. E o juiz engoliu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Contiguidade. Contiguidade ou acessão é a mesma coisa, viu? É a aquisição de território próximo ao Estado. Território desocupado, que é próximo ao Estado, né? O Brasil fez isso e a Rússia também. Então, vocês sabem que a área original do Brasil era a área definida pelo Tratado de Tordesilhas, só que o Brasil foi ocupando a área desocupada, a próxima, principalmente na atual Amazônia e Centro-Oeste, e aos poucos foi incorporando aquilo ao Brasil. A Rússia começou na Europa Oriental e foi se expandindo por contiguidade até chegar no Alasca. O Alasca, vocês sabem, pertencia à Rússia, né? Foi vendido aos Estados Unidos. O Alasca é no continente americano. Conquista. Conquista é a aquisição de território através de força militar. Desde o fim da era napoleônica é proibido. Porém, os Estados Unidos ainda usaram a conquista, né? Eles conquistaram aproximadamente 50% do território do mexicano através da guerra que houve entre os Estados Unidos e México. Aquela área que vai do Texas à Califórnia. Inclusive, são áreas que todos vocês sabem que até hoje tem nomes em espanhol, né? Como, por exemplo, Colorado, que é um dos nomes para vermelho espanhol, junto com Rojo, São Francisco, Los Angeles, Albuquerque, El Paso, etc, etc, etc. Para não dizer que é totalmente conquista, os americanos pagaram a indenização praticamente simbólica ao Estado mexicano. E, inclusive, gente, se comprometeram no tratado a respeitar os direitos dos mexicanos que estavam naquele território. Então, por exemplo, quem morava ali não foi obrigado a se mudar. E também os americanos respeitariam os direitos mexicanos que viessem a morar naquela área. Tem isso expressamente no tratado que foi repassado. Mas a gente considera uma conquista considerando o valor pago que foi ínfimo e logo após o término da guerra houve a corrida do ouro na Califórnia, né? Então provavelmente eles já sabiam que era uma área rica em ouro também. Cessão onerosa, que nesse caso seria a venda.
Exemplos a gente tem vários, né? Estados Unidos, boa parte dos seus territórios foram adquiridos através de compra. Então, a Louisiana, os americanos compraram da França em 1803. Essa Louisiana não é só a área de Nova Orleans, não, e até o Canadá. O Alasca, eles compraram da Rússia em 1867, inclusive eu deixei até um trecho no exercício de fixação de vocês, que fala que foi um dos melhores negócios que os Estados Unidos já fizeram em todos os tempos, que eles pagaram a mixaria por uma área. Não foi conquista, não, porque não houve conflito, né? Os russos é que não estavam com condições de ocupar aquela área e venderam por uma mixaria. O Acre, o Brasil comprou da Bolívia em 1903. O Acre era território boliviano, mas era ocupado principalmente por seringueiros nordestinos, a maioria do Ceará. Aí, um pouco antes disso, esses seringueiros se revoltaram contra o governo boliviano e botaram o exército boliviano para correr a bala. E então, gente, o que aconteceu? O Barão do Rio Branco, que na época era nosso chanceler, e que, imagine, quando você tinha um Barão do Rio Branco chanceler, e olha a desgraça que está aí hoje, né? O Barão do Rio Branco, primeiramente, ele reconheceu que lá era território boliviano. Depois, ele propôs um acordo, né, bilateral entre os países. Reparem que se o Barão do Rio Branco fosse outra pessoa, ele mandava o exército brasileiro ocupar, já que os seringueiros nordestinos tinham expulsado o exército boliviano. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: você conhece o caráter de uma pessoa não é quando ela trata o mais forte, é quando ela trata o mais fraco. E o que é que o Barão fez? Ele chamou o governo boliviano, reconheceu que a área era boliviana e disse o seguinte: só que é ocupada por brasileiros, o que é que a gente vai fazer? A gente propõe uma compra. Então, ele ofereceu 2 milhões de libras, a construção de uma ferrovia que não deu certo, e ainda mandou 2 cavalos brancos de presente ao presidente da Bolívia. Então, por isso que o Barão do Rio Branco, gente, repare, a pessoa que ele era, sempre procurando negociar bem e resolver as coisas da melhor forma possível para todas as partes. Então, por isso que ele é um herói nacional. Outro exemplo de compra pelos americanos foi a Flórida, eles compraram dos espanhóis. Não foi ali, não foi cessão, nem nada, nem conquista. Os americanos compraram o estado da Flórida da Espanha. E, aliás, Trump queria comprar a Groenlândia da Dinamarca. Só que a Dinamarca, a primeira-ministra disse: não, quem decide ali é o povo da Groenlândia, é uma colônia dinamarquesa, mas quem decide é o povo de lá mesmo. Se vocês souberem dessa história. Sessão gratuita. Sessão gratuita, gente, não existe. Você ceder parte do seu território gratuitamente. Os casos que tem, na verdade, mascaram conquista militar. Por exemplo, na Guerra Franco-Prussiana, a França cedeu a Alsácia-Lorena ao Império Alemão, em 1870. Mas isso foi conquista militar. Tanto é que, em 1918, quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, os franceses tomaram de volta. Decisão política de organização internacional. Nesse caso, gente, da decisão política de organização internacional, é quando uma entidade, uma organização internacional, ela repassa a administração de um território. Geralmente é enquanto aquele território se organiza para ficar independente. Exemplo disso, a Palestina e Israel foi administrada pelo Reino Unido até a independência do Estado de Israel. E aí quem cedeu foi a Liga das Nações, após o término do Império Otomano, né, que aquela área pertencia ao Império Otomano. Fundação direta. Geralmente a fundação, desculpem, geralmente a fundação direta é para os estados mais antigos, aqueles estados que tiveram origem na antiguidade, na Idade Média, na Europa, por exemplo, uma França da vida, um Reino Unido, na Ásia, o Japão, a China, né? Geralmente tem uma fundação até mitológica, os reis, o deus não sei das quantas. Então, aí a fundação direta. São poucos estados que têm essa fundação direta, né? São aqueles mais antigos. China, Japão na Ásia, França e Reino Unido na Europa, né? Emancipação seria o processo de independência, as colônias, né?
Então, aí é emancipação, o caso do Brasil, e também quando há desmembramento, também é emancipação, né? Pronto. A delimitação do território, pessoal, ela pode seguir alguns critérios. Ela pode ocorrer através de decisão arbitral ou judiciária, decisão arbitral através da arbitragem. O Brasil usou muito decisão arbitral para delimitar o seu território. Exemplo de decisão arbitral na questão do Amapá entre o Brasil e a França foi a arbitragem, né, do governo da Suíça. E judiciária é quando se dá através de um tribunal internacional. No caso do Brasil, nenhuma questão foi resolvida por tribunal internacional. Mas tem alguns países, como, por exemplo, Peru e Equador, que foi resolvido via a Corte Internacional de Justiça em Haia. Tratado bilateral, o Brasil usou, no caso, o tratado bilateral ele é feito pelas partes sem intervenção de terceiro, né? Pronto, o caso do Acre que eu citei foi tratado bilateral, Brasil e Bolívia. As questões de fronteira do Brasil, a maioria foram resolvidas, a maioria não, todas foram resolvidas ou por decisão arbitral ou por tratado bilateral. Não teve nenhuma judiciária. Limítrofes. Agora vamos ver os critérios para o estabelecimento dos limites entre um estado e outro. Então, limítrofes, nós temos os artificiais, que são os paralelos e os meridianos, é mais comum utilizado na América do Norte e na África. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, tá? E nós temos, já que aqui a gente não tem os mapas que tem no curso, né? Quando eu dou essa disciplina, eu uso muito aqueles mapas que tem nas salas. E nós temos os naturais. Na verdade, reparem, não existe limítrofe natural, não, gente. É tudo convenção. Porque para a natureza, os limítrofes que nós, seres humanos, estabelecemos não significa muita coisa, né? Então, nós temos os rios e cordilheiras, que seriam os mais utilizados aqui na América Latina, na Europa e na Ásia também. Ô, professor, Pode perguntar. e no caso, No caso do quê? Alô? quando esse rio, é porque tem o rio permanente e o temporário, né? O rio. Certo. Tá escutando? Tô escutando. Pronto, no caso dos rios, que tem os rios temporários e os permanentes, se eu não me engano. Esse rio que vai servir de limite, ele tem que ser permanente ou pode ser o temporário, porque pode ocorrer mudança, né? No caso. Pode. No caso de rios temporários, eles se enquadram naqueles de menor profundidade. Aí se faz meio a meio. Mas a mudança não tem problema não, as partes podem sentar e mudar isso, ou às vezes até o próprio tratado já prevê, caso haja alguma mudança. Certo? Tá certo. Rios de pouca profundidade ou esses que são temporários, aí o critério sempre é o meio a meio. Cordilheiras. Vamos falar de cordilheiras, depois eu vou mostrar o mapa. Aí você diz, tudo bem, professor, e na montanha, onde é que passa a divisa, né? Na linha da cumieira. Cumieira, como vocês sabem, é a parte mais alta, por exemplo, de uma casa, mas também na montanha, né? Respeitando o divórtium aquarum, que em latim significa o divisor de águas. Como assim? Do lado da cordilheira, toda a cordilheira ela tem rios, riachos e nascentes. Do lado da cordilheira, ou da serra, ou da montanha, que as águas descerem para uma bacia de um país. Do lado da cumieira que descer para outro, é de outro país. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor no mapa. Em relação aos rios, aquela pergunta que a nossa colega fez, pode seguir o critério da equidistância no meio a meio, que para os rios temporários ou de pouca profundidade, e o critério do Talveg. Talveg é a linha de maior profundidade, isso para os rios navegáveis. Porque no rio navegável, o meio geralmente não é a área mais profunda, porque nesse rio tem ilhas, nesse rio tem lagoas, tem lagos no meio do rio, né? E segue o critério de maior profundidade.
Isso ocorre não só no âmbito internacional, mas no âmbito interno, como no Rio São Francisco, né? Eu sou do Vale do São Francisco e lá a divisa passa na área de maior profundidade, que no caso na minha cidade dá 25 metros de profundidade, é a área mais profunda do rio. Deixa eu mostrar agora alguns mapas para comentar algumas coisas que eu falei aqui para vocês. Pronto, vamos ver esse mapa. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui um lapisinho. Pronto, estão vendo a bolinha vermelha? Pronto, entre o Canadá e os Estados Unidos, vocês veem que tem, a maior parte é uma reta. Essa reta aqui é um paralelo. É 40 e poucos. Mas é um paralelo. Outra área também que se usa paralelo, lembrando, paralelo são as horizontais. Meridianos, como esse aqui é o de Greenwich, é o 0 grau, são as verticais. Por exemplo, entre o Egito, onde está a bolinha agora, e o Sudão, tem uma reta aqui, também o meridiano, mas entre o Egito, onde está a bolinha, e a Líbia, onde está a bolinha agora, tem um meridiano. Aqui no norte da África, como é o deserto Saara, tem muitos que são retinhas, porque são calculados através de meridianos e paralelos, porque aqui não tem muitos rios, não tem muitas montanhas, né? É areia. Agora, por outro lado, vamos falar da linha das cumieiras. Acompanhando aqui a bolinha vermelha, estou com a bolinha vermelha na Argentina. Aqui na Argentina tem o Chile, do lado tem o Chile, que é essa tripinha marrom, tripinha. É o considerado o estado mais comprido do mundo, né? Estreito. Começa daqui, ó, vai até... Sim, no caso da Argentina, aqui o que divide é a Cordilheira dos Andes. Talvez até alguns de vocês já tenham passado por lá, na divisa entre a Argentina e Chile. Do lado da cumieira da Cordilheira dos Andes, que os rios e riachos descerem para o Atlântico, é argentino. Do lado que descerem para o Pacífico, é chileno. Tá certo? Então, aqui é a linha da cumieira. Pronto, no Brasil tem uma situação parecida. O que divide a Venezuela e o Brasil é o Planalto das Guianas, que inclusive tem o Monte Roraima, que ficou muito famoso porque ficou naquela novela Império, né? Não sei se vocês lembram. Não venho dizer que é novela antiga, não, viu? Bom, do lado do Monte Roraima, da cumieira do Monte Roraima, que os riachos e nascentes descerem para o Vale do Amazonas, a bacia amazônica do Brasil. Do lado que descerem para o Rio Orinoco, é venezuelano. Situação parecida entre a China e a Índia, né, que é o Himalaia, a cordilheira do Himalaia. Do lado que as nascentes descerem para o Oceano Índico, é da Índia. Do lado que descerem para cá, para a China, é chinês. Aliás, do lado que descerem para os rios que desembocam geralmente para cá, para o Mar da China ou para o Mar Amarelo, é chinês. Porque, como vocês lembram daquela história, né, os rios sempre vão no sentido do mar, né, todos eles. Você chega, de uma forma ou de outra, você chega sempre no caminho do mar. Deixa eu olhar o que mais aqui eu tenho para mostrar dos mapas, né? Pronto, vamos sair. E o 0 grau é no meridiano de Greenwich. O que mais? Vamos para cá. Pronto, agora vamos, já que a gente falou de rio, vamos falar do mar, né? O mar, gente, direito do mar, inclusive, é um dos assuntos que, como eu disse, que um monitor meu que está fazendo mestrado agora na Finlândia, do curso de RI, que ele adorava esse assunto e ele sabe desse assunto muito melhor do que eu. O mar é regulamentado pela Convenção de Montego Bay, na Jamaica, que foi uma convenção promovida pela ONU em 1982. O Brasil ratificou essa convenção em 1988 e atualmente ela é regulamentada pela Lei 8617/1993. Então, o Brasil segue
os critérios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o mar. Nas águas interiores, como os rios e os lagos, a soberania do Estado é ilimitada. Não há direito de passagem rápida e inocente, a não ser naqueles rios que o próprio Estado tem autorizado a navegação internacional. O rio Amazonas, acho que vai até Manaus, e o Rio São Francisco até Penedo, Alagoas, terra da minha mãe. O mar territorial é uma faixa de 12 milhas náuticas, equivalente a 22 quilômetros, contagem da linha de base da maré baixa, pertence ao estado costeiro, mas a soberania não é absoluta, pois existe o direito de passagem rápida e inocente de qualquer navio, inclusive navio de guerra, desde que não esteja em posição de ataque, ele pode passar. Esse mar territorial é só 12 milhas, tem gente que pensa que é 200, a história dos 200 daqui a pouco eu explico. Mas, quando é que você conta essas 12 milhas náuticas? Pronto, vocês que adoram passar as férias em Tamandaré, que não deixa de ir para Tamandaré. Quando o mar está lá longe, é a linha de base, que é a partir dali que se conta. Que a maré está bem baixa, tá? Eu não gosto de praia, não, gente, eu não vou mentir. Estava com 3 anos que eu não ia na praia. Aí, esse ano, a minha esposa disse, bora pra praia. Eu digo, vou nada. Minha esposa, como a maioria das pessoas do Agreste, vai pra praia de 6 em 6 meses, né? A maioria do pessoal aqui. Aí ela disse, eu pago. Eu digo, pronto, agora eu vou. Mas não é isso, não. É porque realmente eu não gosto de praia, não. Pra vocês terem ideia, eu tinha viajado nesses 3 anos. Eu fui em 2016. Fui em 2016 que eu fui. Eu tinha de 2016 para cá, eu já saí do Brasil 4 vezes e não tinha ido para a praia aqui no Brasil. Que até minha esposa falou isso. Olha, você já foi, desde a última vez que você já foi para a praia, tu já foi para Portugal, já foi para o Uruguai, já foi para o México, né? Já foi para o Uruguai, já foi para o México, já foi e não vai para a praia. Eu digo, pronto, eu não faço questão, não. E outra, graças a Deus, minha esposa sabe correr, sabe dirigir, né? Que se não soubesse, eu ainda tinha esse castigo de estar tendo que levar. Eu digo, não, pega o carro e vai-te embora. Aliás, ela tem até o carro dela. Assim, eu fui criado no Vale de São Francisco, gente. É uma coisa bem interessante. Geralmente, quem é criado em lugar que tem muita água... Pronto, minha mãe foi criada num lugar que era perto do mar, tinha o rio São Francisco, viu? Não é qualquer rio, não. É um senhor rio, né? O São Francisco e o mar, 30 quilômetros da cidade dela, 30 quilômetros da praia. Minha mãe, quem é da região, inclusive o pessoal que é da região, assim, que é criado em beira de praia, em beira de rio, eles até tiram resenha de turista que chega e não sai d'água, né? Eles ficam fazendo resenha, sério. A terra da minha mãe é bem assim. O pessoal que é de lá vai pro turista, o pessoal, ih, turista. Eles fazem resenha mesmo com o pessoal. Ah, não, esse pessoal que não pode sair daqui, parece que nunca viu água. Agora, eu tomava muito banho quando era pequeno. Geralmente o pessoal dessas áreas que tem água, rio, grande, mar, quando é pequeno você toma. Depois, quando fica adulto, você vai dar um mergulho e tá bom demais. Mas voltando aqui, pessoal. Sim, outra coisa que eu quero destacar, a soberania não é absoluta, porque existe o direito de passagem rápida e inocente de qualquer navio, até de navio de guerra. Agora, tem uma coisa, submarino, se for passar no mar territorial de outro país, ele tem que emergir e desfraldar a bandeira. Do contrário, se ele passar submerso, é considerado posição de ataque e ele pode ser atacado. Claro, se o estado costeiro tiver tecnologia para detectar submarinos, né? Que primeiro, não sei se é uma coisa que vocês talvez não saibam, poucos estados no mundo operam submarinos. Poucos. Poucos. Acho que é assim, coisa inferior a 20 estados, eu até sabia quantos eram, mas é coisa de 10, 20 estados que operam submarinos no mundo. Né? Inclusive Brasil. Mas se for para passar no mar territorial de outro país, tem que emergir e soltar a bandeira. Desfraldar a bandeira, que é o mais correto. Né? A origem histórica é para a defesa do território. Né? Até o século XVIII, equivaleria a 3 milhas náuticas, ou seja, um tiro de canhão.
Na medida que a artilharia vai desenvolvendo, eles vão ampliando o mar territorial, até que chega um limite. Porém, obviamente que hoje você tem canhões canhões não, obuses, que atiram muito mais do que esses 22 quilômetros, né? Na Primeira Guerra, acho que Paris era bombardeada a 40 a 50 quilômetros de distância. E na Segunda Guerra, eles tinham canhões que atiravam com mais de 100 quilômetros. Canhões não, obus. Se algum de vocês serviu às Forças Armadas, sabe o que eu estou falando. Obus parece com um canhão, né? Mas ele joga diferente. Aí ele tem um alcance maior, mas uma precisão menor também. Zona contígua vai até 24 milhas do litoral. No Brasil, a faixa intermediária de 12 milhas entre o mar territorial e a zona econômica exclusiva, né? O Estado costeiro fiscaliza. Na zona econômica exclusiva, a circulação é livre, mas a exploração do Estado costeiro. Ou seja, só o Estado costeiro pode, por exemplo, explorar os recursos naturais, como a pesca, os recursos minerais, como o petróleo, e vai até 188 milhas além do mar territorial. E aí, com as 12 do mar territorial, totaliza as famosas 200 milhas. Mas repare, a zona econômica exclusiva, ela não pertence ao Estado, somente o Estado pode explorar, é diferente, né? Só o Estado pode explorar. Essa zona econômica exclusiva, pessoal, ela corresponde, a grosso modo, à plataforma continental. Porém, ela pode se estender um pouco a plataforma além dela. Caso estenda, o Estado ele pode pedir ampliação da sua zona econômica exclusiva. Inclusive, o Brasil já pediu. Eu deixei também. Deixei. Acho que sim. Eu deixei aqui alguns textos sobre isso que o Brasil pediu em várias circunstâncias a ampliação da sua zona econômica exclusiva por conta do pré-sal. E ao Tribunal, né, Direito do Mar da ONU, a zona que lá na ONU tem um setor que analisa esse pedido. Alguns já foram deferidos, outros parcialmente, e tem alguns pedidos de ampliação também, porque o Brasil ele foi pedindo aos poucos a ampliação da sua zona econômica exclusiva, né? Uma territorial eles não ampliam, mas a zona econômica exclusiva sim. Até porque, do contrário, por exemplo, se o pré-sal ele se estende além dessas 200 milhas, e se estende, então pode chegar um outro estado e montar uma plataforma de petróleo ali e explorar. E áreas estreitas, como é que fica? Tem a divisão equidistante ou conforme tratados. Equidistante é no meio-meio, é no haha. No alto mar, prevalece o princípio da liberdade dos mares para a pesca e navegação. Porém, pessoal, no alto mar, a pesca não é abundante. Por que não é abundante? Porque a maioria dos peixes ficam na plataforma continental, que é aquela área do oceano mais próxima aos continentes, que é mais abundante em pesca, né? Porque tem mais matéria orgânica depositada ali. Alto mar, a profundidade é imensa, é abissal, alguns quilômetros de profundidade, e por isso chega a, muitas vezes, pessoas que ficam à deriva morrer de fome, porque não tem o que pescar. Restrições à liberdade. Todos os estados devem reprimir tráfico de drogas e pirataria. Pronto, o alto mar é livre, porém, todos os estados se comprometem a punir pirataria e tráfico de drogas. Pirataria ainda existe, viu? Não sei se vocês sabem disso. Principalmente em áreas da Somália, no Mar da China, ainda ocorre bastante a pirataria. E, nesse caso, por exemplo, se estiver em alto mar, a competência para julgar pirata é de quem? Se o pirata estiver agindo em alto mar, do Estado, da bandeira do navio que capturou os piratas e os traficantes do mesmo jeito. Pronto, eu quero mostrar para vocês. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, não. Pensei que alguém ia perguntar alguma coisa. Vou mostrar para vocês alguns mapas. Agora, para a gente comentar também. Tá certo? Pronto, pessoal, bolinha vermelha. Esse mapa eu copiei da Wikipédia, vocês sabem que não é uma fonte muito confiável, mas eu achei muito didático. Tá aqui o mar territorial, 12 milhas, né? Contado a partir da linha de base, que é a maré baixa.
A zona contígua, que o Estado pode fiscalizar e disciplinar o trânsito marítimo, são mais 12. E a zona econômica exclusiva, que vai até as 200 milhas. A plataforma continental, ela pode passar um pouquinho dessas 200 milhas. E o Estado, como eu disse, ele pode pedir extensão, o que o Brasil vem conseguindo aos poucos, né, estender essa plataforma continental para além das 200, a zona econômica exclusiva para a plataforma continental, porque aqui a gente tem o pré-sal. Pronto. Acho que assim fica melhor vocês verem. Primeiro, reparem uma coisa: uma milha náutica é igual a 1,1 quilômetro, 852 metros. O mar territorial, as 12 milhas, dá 22,2 quilômetros. A zona contígua, mais 22,2 quilômetros. A zona econômica exclusiva, com as 200 milhas, junto com o mar territorial, perfazem 370 quilômetros e 400 metros. Aí a plataforma continental pode estender, aí você pede a extensão. Depois da plataforma continental vem o talude, que é uma ladeira, até chegar à planície abissal, que pode ter quilômetros de profundidade, né? Acho que a fossa mais profunda são 11 quilômetros de profundidade no oceano. Esse mapa aqui, ele é bem interessante para a gente notar em relação ao Brasil. Primeiro, aonde tem esses navios são os grupamentos navais. A Marinha Brasileira chama a nossa zona econômica exclusiva, nosso mar territorial e zona contígua de Amazônia Azul. Essa faixinha azul clara próxima do litoral é o mar territorial. Depois, a segunda faixinha aqui é a zona contígua. Já essa faixa onde eu estou passando a bolinha, azul marinho, médio, é a zona econômica exclusiva, tá? Reparem que ao redor das ilhas que o Brasil possui, conta tudo de novo, né? Faz a bolinha aqui, onde eu estou passando. Aqui é Fernando Noronha, aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, aqui é a ilha de Tristão da Cunha e Trindade e Martim Vaz, perdão, Tristão da Cunha é do Reino Unido. E essa faixa onde eu estou passando agora é a extensão da plataforma continental que o Brasil pleiteia e conseguiu parte. Inclusive, tem uns artigos da Marinha que eu coloquei lá no Classroom para vocês darem uma olhada, porque eu sei que muita gente de RI tem interesse em estudar essa questão do direito do mar, né, e da regulamentação das nossas áreas de marinha. Então, o Brasil reivindica uma área aqui no norte e outra área aqui no sul, que seria especificamente a questão mais do pré-sal. Então, são essas as áreas. As divisões aqui do estado são, por exemplo, aqui é a primeira divisão naval, Rio de Janeiro. Aí tem o navio, segunda divisão São Paulo. Né? Terceira, que eu acho que é Rio Grande do Norte. Por isso que está aqui, não é Recife, não. Recife tem base aérea. Recife não tem base da Marinha, né? A base nossa é aérea. Pronto. O que mais? Vamos encerrar esse... faltou eu falar sobre a questão dos estreitos e me colocar à disposição de vocês. Os estreitos, gente, são aqueles naturais, né? A passagem é garantida por convenção, como, por exemplo, tem Gibraltar, que fica entre a Espanha e o Marrocos. O lado espanhol é do Reino Unido e o lado marroquino é da Espanha, né, fofo? Magalhães, que fica entre a Argentina e o Chile, e Dardanelos, que fica entre a Turquia e a Grécia. Os estados costeiros podem restringir passagem em tempos de paz, inclusive como ocorreu na Segunda Guerra, né? Mas os alemães entravam no Mediterrâneo com submarinos. Eles desligavam os motores e entravam na banguela no Gibraltar, né? Na banguela, entre aspas, porque na banguela é com carro, né? Mas, assim, entrava no impulso. Agora, teve uma vez que algum imbecil foi dar descarga no banheiro e os ingleses pegaram e largaram bomba e afundaram o submarino. O cara inventou de dar descarga no banheiro do submarino na hora que estava passando de frente aos sonares britânicos, não é? Os canais, em regra, com exceção do Canal da Mancha, que na verdade é um estreito, né, os canais são artificiais.
Suez, que fica no Egito, né? Panamá no Panamá, e Quio tem o pagamento de taxas e liberdade de trânsito em tempos de paz. Também podem ser fechados e são em tempos de guerra. Pronto, vamos ver aqui no mapa, por exemplo, para lembrar desses estreitos e canais. Gibraltar é aqui, ó, certo? Dardanelos é aqui e Magalhães é aqui. O canal aqui é Panamá, inclusive boa parte da receita do estado panamenho é com as taxas desse canal. Cada navio, gente, que trafega aí paga milhares de dólares. Canal de Kiel fica aqui entre a Alemanha, aqui no Mar do Norte, entre o Mar Nórdico e o Báltico, aqui na Alemanha, entre a Alemanha e a Dinamarca. Aqui, como vocês sabem, é o Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido, que na verdade é um estreito, né? Não é um canal artificial, não. E Suez fica entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né? Tá aqui. Pronto. Eu estava onde? Acho que por hoje é só, né? Ou vocês querem mais? Eu gosto desse assunto, que eu falei demais, né? Vocês querem mais alguma coisa? Sim, querem perguntar alguma coisa? Que eu acho que de assunto a gente já tá bom por hoje, né? Já falou muita coisa. Alô, gente. Então, não estou falando, não? Não, tô escutando. Eu acho que eu não tenho dúvida, não. Tem não, né? Acho que É, eu só de conteúdo tá bom. achei. Eu só achei interessante esse negócio dos canais, porque várias vezes, até na escola, no ensino médio mesmo, foi abordada essa questão de que teve conflitos assim, né, entre os países, essa questão da Sim. passagem, o canal do Panamá, de Suez também. E eu sempre achei muito interessante. Sim, como eu estou Sei lá, dizendo, essa passagem é tudo, né? Determina tudo às vezes. esse é dos assuntos de direito internacional público que o pessoal de RI mais se interessa. E, como eu disse, eu tenho um monitor que sabia mais do que eu desse assunto e que hoje ele faz mestrado. Agora o negócio dele é direito do mar e regiões polares. E não sei se vocês viram nas redes sociais do Lapra e tal, é César, que está lá na Finlândia. César, isso mesmo, ele foi meu monitor. E ele sabe mais do que eu o assunto. Porque ele adorava o assunto. Agora o negócio dele é regiões polares e mar. Então, assim, para vocês é uma área muito rica, entendeu? Tanto de campo de trabalho, essa parte de direito do mar, de canais, de regiões polares, né? Aliás, regiões polares eu vou deixar para a gente falar na próxima aula. O pessoal de direito, por exemplo, acha esse ponto mais chato. Vocês gostam, né? Isso aí é bem legal, a gente trabalhar em dois cursos. E como eu tenho formação, a minha formação não é só jurídica, né? Eu tenho formação em ciência política também, eu gosto, mas assim, não é uma coisa que eu sei tanto, né? Como eu disse. E tenho toda a humildade de dizer que meu monitor sabia mais desse assunto do que eu, e hoje está fazendo mestrado, que bom, né? Ele diz, olha, ele fez mestrado na Finlândia, estudando essa questão de direito do mar, não sei o que está fazendo, está lá, né, na Finlândia. Então é isso, gente. Acho que por hoje é só. Semana que vem a gente posta esse sistema videoaula. Qualquer coisa vocês podem mandar e-mail para mim, porque a gente vai ter aí a semana do planejamento, etc. Tá certo, gente? Então, obrigado. Oi? Professor, só para confirmar mesmo, semana que vem, no caso, a gente não tem videoconferência, vai ser uma videoaula que você vai postar, é? Não tem ao vivo, mas vai ser uma videoaula e com questões, exatamente. Certo. E quem se interessar sobre essa questão de direito do mar, eu deixei os textos, eu vou até conferir. Deixei sobre plataforma continental brasileira. Deixei. Tá lá, né? Tá lá, eu tinha colocado. Vou Eu olhar tinha lá. colocado, eu coloquei um sol para várias turmas. Então, como eu sei que é um assunto que vocês gostam, então dá uma olhadinha sobre essa questão lá, explica a extensão devido à exploração do pré-sal, etc. Tá bom, gente? Então é isso, podem colocar a presença de vocês. Boa noite, bom final de semana. Obrigado pela paciência de vocês. Boa E noite. se cuidem nesses tempos de pandemia. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Slime, Ellison, Emiliane, César, boa noite. Laís, boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite. Boa noite, Beatriz.